Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, membros da sociedade organizada estiveram reunidos para falar a respeito do que pode ser feito frente a essas mudanças climáticas em relação aos seus impactos, seja na cidade, seja no campo. A reportagem é de José Cunha. Com o tema Ação Participativa para o Enfrentamento dos Desafios Climáticos, o fórum contou com a participação de cerca de 150 pessoas que se reuniram no auditório do Sebrae MS para debater questões cruciais, como políticas públicas, sustentabilidade, mercado de carbono, entre outros assuntos que envolvem todos os setores da economia, principalmente o agronegócio. A gente está trazendo toda a discussão sobre o mercado de carbono regulado do Brasil, que foi aprovado agora pelo Congresso Nacional. E olhar exatamente assim, como é que o agro se comporta. Muitos viram, e está na lei, que o agro ficou fora do mercado de carbono. Na verdade, o agro ficou fora da penalização, caso fosse necessário, do mercado. Quer dizer, não se vai penalizar, obrigar o agro a comprar crédito de carbono para exatamente suprimir aquelas emissões. E a discussão que nós estamos fazendo, e essa é uma discussão que o mundo tem que começar a entender do agro, a participação do agro nas emissões é muito pequena. Quando a gente olha na pecuária, no global brasileiro, ela é 5%. Quando a gente olha para a mudança de uso da terra, 18%. Então, quando a gente olha nos setores que são intensivos em emissão de carbono e olha para a agricultura, a gente percebe claramente que a participação é muito pequena. Isso não quer dizer, na nossa discussão, que nós devemos adotar medidas mais adequadas. Só que as medidas são relativamente simples. Quando a gente fala intensificação da pecuária, é um foco importante, a gente intensifica, reduz o tempo de abate de animais, nós estamos reduzindo a emissão de metano e, consequentemente, de carbono equivalente. Uma reforma de pastagem, nós mudamos totalmente o perfil em termos de produção, quando a gente reforma uma pastagem. Então, o agro, na verdade, no seu avanço, na sua intensificação, ele deixa de ser um emissor. E, por outro lado, relativamente pouco. Então, ele não faz parte do problema, ele faz parte da solução, porque ele tem uma pequena parte do problema. E é isso que nós estamos discutindo. O agro brasileiro tem todo o potencial. Um dos assuntos mais discutidos durante o fórum foi o mercado de carbono. No último dia 19 de novembro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta o mercado de créditos no país. O projeto prevê a criação de 2 mercados relacionados ao carbono, o regulado e o voluntário, onde empresas que poluem mais terão que seguir uma meta de emissão de gases de efeito estufa e poderão usar esses títulos para compensar eventuais excedentes. As receitas de crédito de carbono podem gerar até 100 bilhões de dólares ao Brasil até 2030, de acordo com o estudo da representação brasileira da Câmara de Comércio Internacional. Atualmente, o crédito de carbono voluntário é o que mais gera retorno financeiro ao país. Com a regulamentação do mercado de carbono, o Brasil visa cumprir ainda mais as metas internacionais com a redução da emissão de gases do efeito estufa. O mercado de carbono tem diferentes dimensões e objetivos. Então, o mercado regulado, que é aquele mercado que o nosso projeto de lei que acabou de ser aprovado no Congresso traz, ele tem 2 dimensões importantes. A primeira delas, que é o chamado mercado regulado em si, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele é voltado para os setores econômicos que são intensivos numa emissão de carbono. Então, grandes empresas, cimenteiras, siderúrgicas, vão ser certamente setores iniciais que vão ser regulados, que a gente chama. O mercado voluntário, diferentemente, que é baseado em projetos, em metodologias, isso que é onde entra o produtor rural, ele tem que encontrar quem são os atores, quem são os desenvolvedores desses projetos, para aí sim entender como a sua propriedade tem as características que vão habilitá-los a entrar nesse mercado e aí sim certificar, gerar o crédito e fazer essa venda de maneira voluntária. Então são 2 coisas diferentes, mas ambas estão sendo tocadas por esse projeto de lei que foi aprovado recentemente. O papel do agronegócio na contribuição para a redução de emissão de gases também foi bastante discutido no evento. Visto muitas vezes erroneamente como o grande vilão das mudanças climáticas, o setor foi destacado como grande colaborador no sequestro de carbono, fator reverso ao que provoca essas mudanças. O que realmente causa o efeito estufa hoje, o principal causador, é a queima dos combustíveis fósseis para a produção de energia mundialmente. Então, o nosso grande desafio é a transição energética.
Claro que nos sistemas agrícolas, só para você ter uma ideia, a energia é responsável por 73% das emissões globais. Isso está desde os anos 90, não mudou esse percentual. A agricultura, toda a agricultura, mudança de uso de solo, desmatamento, queimadas, etc., tudo isso é responsável por 18 e pouco por cento das emissões. Ou seja, o problema principal está na gente mudar, fazer a transição energética. Se a gente não fizer uma transição energética, nós poderíamos até parar com a produção de alimentos no mundo, que seria uma coisa irracional, né? Impossível, porque as pessoas precisam se alimentar. Nós poderíamos parar com tudo que nós não resolveríamos a mudança climática. Primeiro, as pessoas desconhecem qual é a realidade nacional. Não sabem que o Brasil tem 66% da sua área na forma de floresta nativa. A Europa tem 4% de nativos, os Estados Unidos 7,6%. Nós temos imensamente mais. Segundo, tem uma visão completamente enviesada da realidade nacional. Acham, portanto, que quando a gente produz alimento, a gente está necessariamente cortando floresta ou desmatando, como se fôssemos um bando de ilegais se aproveitando do bem comum. E não sabem que a agricultura brasileira multiplicou por 4 a sua produtividade nas últimas décadas, sem expandir grande percentual de área. Temos, portanto, do ponto de vista de eficiência ambiental, uma das áreas mais eficazes do planeta. E terceiro, o interesse. Porque é verdade que o Brasil é um dos países, se não o mais competitivo do mundo na produção de alimentos. E se a gente ganha, eles perdem. Então, o pacote completo cria um conjunto de narrativas que obscurece a visão. Algumas pessoas de boa fé não entendem. Outras são cativadas por narrativas preconceituosas. E uma parte, verdade seja dita, que é mesmo que a gente seja rotulado de uma forma enviesada para eles ganharem. Mesmo com tudo que já foi feito e com todas as discussões em andamento em torno do assunto, segundo o especialista da FGV, ainda há muito a ser feito para que o mundo possa respirar aliviado com relação às mudanças climáticas. Olha, eu acho que a gente está no início da batalha, que vão ter vários capítulos pela frente. E nós estamos vivendo um momento em que um problema que nasceu vinculado a um conjunto de países e a um setor, os países ricos e o setor termoelétrico ou de emissões intensivas em carvão da energia, começa a perder espaço como protagonista e no seu lugar entra outro, o setor de alimento dos países em desenvolvimento. Para fazer isso, o desafio brasileiro, eu creio, é mostrar ao mundo que no mundo tropical a transição verde deve ter uma outra direção. A direção aqui é pegar esse verde disseminado nos nossos estoques florestais, na nossa tecnologia sustentável, nas nossas técnicas de produção, como integração lavoura-floresta, recuperação de área degradada, e converter esse capital verde que a gente entrega de graça ao mundo em valor econômico, para que a gente receba por isso. Então, fazer com que o nosso verde tropical tenha valor e que o produtor que faz bem feito seja remunerado. É uma forma de criar um casamento entre o meio ambiente e a produção como oportunidade e não como polícia. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.